Começar. Primeiro, eu queria agradecer aqui a presença de todos para a nossa reunião da Cardiologia do Hospital 9 de Julho. Essa é uma reunião de um tema muito atual. Eu vou comentar já já um pouco sobre ele antes do Fabrício começar a falar. A gente aqui já tem a presença não só do nosso time de cardiologia do 9 de julho, mas também do pessoal do Rio de Janeiro, do CHN, um grupo lá de Niterói que está assistindo essa aula. Obrigado aí pela participação de todos. Alguns residentes, fellows do Instituto do Coração, ali da unidade de aterosclerose, também já vi que estão presentes aqui. Obrigado pela assistência. E hoje a gente vai ter aqui o prazer de ouvir o Fabrício Borges, que é especialista em coronariopatias agudas pelo Instituto do Coração, é intensivista, cardiologista e head da terapia intensiva e de cardiologia do Hospital Santa Paula, falar sobre esse tema que é um tema, Fabrício, que é um problema antigo que voltou à tona muito recentemente, né? Eu acho que desde a época que eu era residente, a gente já sabia da associação de deficiência de ferro com pior prognóstico, mas a gente sempre tinha muita restrição na reposição, a gente sempre entendia essa importante associação, mas muitas vezes talvez não desse a importância devida ao tema, e muito recentemente esse tema veio novamente à tona, não só por conta de associações em estudos mais recentes, a gente sabe que é muito prevalente, mas até por conta também de uma relação aí dos inibidores de SGLT2 no metabolismo do ferro, relação com inflamação. Então a gente vê que hoje, inclusive, mereceu uma revisão recente no European Heart Journal desse ano, 2023, especificamente falando sobre o papel do ferro e doenças cardiovasculares. Então o tema que a gente vai falar hoje que é o papel do ferro intravenoso na insuficiência cardíaca, um subtópico dentro desse grande tema, que é a deficiência de ferro na cardiologia, do diagnóstico às diretrizes. O Fabrício vai comentar para a gente. Desde já, eu agradeço o apoio da Vifor, patrocinando essa aula, esse evento. Fabrício, o tempo é seu. Bom, boa noite, Edu. Boa noite a todos. Bom, eu queria agradecer a Vifor pelo convite, ao Edu pelo convite também para falar aqui. É um tema que eu gosto bastante, que a gente tem bastante experiência lá no Santa Paula. Como o Edu falou, é um tema antigo, que a gente já discutiu muito e que agora a gente tem muito mais informação, embasamento e recomendação oficial para a gente reforçar e tentar mudar um pouco de mais um problema que sofre com inércia terapêutica. Aqui, na verdade, inércia diagnóstica e inércia terapêutica. Bom, então vamos começar. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Eu achei interessante a história do potencial, porque na verdade não existe um conflito de interesse, a gente veio aqui para trazer dado científico. Mas essa aula é patrocinada pela Vifor, dou aula para diversos laboratórios, mas isso não vai influenciar em nada no que a gente vai discutir aqui hoje. Para contemporizar, a gente sempre tem que falar um pouquinho sobre incidência, prevalência e o que a gente espera no futuro. A gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma doença extremamente prevalente e que, apesar de reduzir um pouco a sua incidência em determinados grupos, com o envelhecimento da população, com o aumento da alerta para diagnóstico, a tendência é que o número ainda aumente muito nos próximos anos. Se você for pensar, uma prevalência de 1 a 2% na população adulta no mundo é realmente uma doença extremamente prevalente, principalmente nos pacientes de mais idade. E outra coisa extremamente importante em termos de prognóstico para o paciente, em termos de saúde, tanto pública quanto privada, é que é a doença que mais reinterna. A doença crônica de todas as doenças é a que mais reinterna. Isso tem impacto em saúde, em custo e em prognóstico para o nosso paciente. Então é importante a gente tentar todo o armamentário possível para reduzir esses dados. Bom, a realidade nos Estados Unidos, em termos de insuficiência cardíaca, isso aqui são dados de 2010, do ADER, do registro. Então, uma mortalidade intra-hospitalar de 4,9%, relativamente baixa, mas se eu comparar com outras doenças é extremamente alta. Mas esse paciente, em 30 dias, reinterna em 24% dos casos. Ou seja, um em cada 4 pacientes vai reinternar no primeiro mês e 2/3 vão reinternar no primeiro ano. E uma mortalidade estimada no primeiro ano de 36%. Lembrando que são dados de 2010, aí você vai falar, não tinha ainda sacubitril valsartane, inibidor de SGLT2. Dados recentes, publicados esse ano no European Heart Journal, mostram uma mortalidade de pacientes pós-internação,
que chega em quase 80% em 5 anos. Isso a gente só perde para câncer de pâncreas e, eventualmente, câncer de células claras em colo de útero em mulher. Então, uma doença extremamente grave, com prognóstico extremamente sombrio, mesmo que bem tratado. Então, a gente tem que usar tudo disponível para melhorar o prognóstico do nosso paciente. Dados nacionais, esse é o registro brasileiro de insuficiência cardíaca, do qual a gente teve o prazer de participar lá no Santa Paula. Então, um dado parecido, 26% de reinternação em 3 meses e quase 60% de reinternação em 1 ano. Melhor do que o dado de 2010, mas a gente aqui já está em 2015, né? A gente já tinha medicações um pouco mais interessantes para usar, apesar de também nessa época ainda não ter sacubitril valsartana no Brasil. O estudo foi publicado em 2014, mas no Brasil só chegou em 2017. E em termos de mortalidade, a nossa mortalidade é maior. Dados do Breath que batem com dados do ano passado do DataSUS mostram uma mortalidade intra-hospitalar de 12% e 40% em 1 ano. Realmente uma doença de morbimortalidade muito alta. Um dado importante, porque hoje não dá para você falar de saúde sem falar de custo, né? Pensando na prevalência crescente, os custos de uma hospitalização do paciente com insuficiência cardíaca correspondem entre 61% e 70% do custo global desse paciente. Então, mas você vai falar, poxa, mas por que você está falando isso? A gente tem o seguro-saúde, a gente tem o SUS, a gente tem um número de leitos limitados, e a hospitalização é mais do que um dado, é um indicador prognóstico. Se você pega curvas de mortalidade de pacientes sem internação e com internação, as curvas são completamente dissidentes. Então, enquanto você espera uma mortalidade de 12% no internado, o paciente no ano tem uma mortalidade mais baixa se ele não teve internação prévia. Só para ter um dado, é um dado antigo de 2009, o paciente que internou 4 vezes no ano, a expectativa de vida dele é 6 meses. Então, realmente, a hospitalização, além de toda a questão de custo e de limitação de vagas, de leitos, a gente tem a questão importantíssima de prognóstico. Então, as comorbidades do paciente com insuficiência cardíaca, apesar de serem um pouco diferentes no paciente com CFR e CFEP, são várias, e dentre elas a gente tem uma extremamente comum, que é a anemia. A deficiência de ferro em si, ela está presente em metade dos pacientes quando você engloba insuficiência cardíaca como um todo. Falando especificamente de subclassificações, o paciente com ICFEP tem um pouco mais quando você faz a análise não corrigida, porque é um paciente mais idoso, mas em torno de 1/3 dos pacientes tem deficiência de ferro nesse estudo publicado em 2021 no ESC Heart Failure. E interessante essa correlação de classe funcional e insuficiência cardíaca. São dados que se retroalimentam. O paciente tem uma classe funcional pior porque ele tem deficiência de ferro e anemia, ou ele é mais inflamado, a gente vai falar dos outros mecanismos de deficiência de ferro, porque ele está mais grave. Então, é um ciclo vicioso que a gente pode transformar num ciclo virtuoso quando a gente faz diagnóstico e trata a deficiência de ferro nesse paciente. Esse estudo é um estudo que eu achei extremamente interessante e foi o que mais me impactou em toda a análise de avaliação de pacientes com deficiência de ferro e insuficiência cardíaca. Então, é um estudo publicado em 2019, tá? 10.000 pacientes internados com insuficiência cardíaca como diagnóstico primário ou secundário. 10.000 pacientes. Quantos foram triados para diagnóstico de deficiência de ferro? 158. 1,5% dos pacientes foram triados. Olha a quantidade de subdiagnóstico. E pior ainda, desses 158 triados, 109 tinham deficiência de ferro e menos de 1/4 receberam ferro intravenoso. Então, a gente erra em todos os pontos do processo. A gente não procura a doença e, quando procura, trata muito pouco. Tudo bem, dado 2019, as diretrizes saíram, recomendação classe 1 de coleta de perfil de ferro no paciente que interna. E se a gente visse alguma coisa mais nova? Saiu esse ano um registro sueco, também de análise de diagnóstico de pacientes com deficiência de ferro.
registro sueco, teoricamente, hospitais que estão comprometidos com Geriatric Guidelines, 24% só dos pacientes foram triados para deficiência de ferro. Claro, muito melhor do que 1,5, mas olha quanta coisa a gente ainda tem para fazer em termos de diagnóstico para a gente poder tratar o nosso paciente. Então, quais são as causas da deficiência de ferro no paciente com insuficiência cardíaca? Então, o paciente é uma doença catabólica, é uma doença em que o paciente acaba ingerindo menos ferro, ele tem uma perda de apetite, ele tem má absorção por edema de alça, por quantidade de medicações, tem perdas de sangue, às vezes o paciente tem fibrilação atrial, toma anticoagulante, tem doença coronária, toma antiplaquetário, então ele pode ter perdas de sangue maiores do que um paciente que não toma essas medicações. Malignidade é mais comum no paciente com insuficiência cardíaca. Esse é um tema extremamente interessante que sai da cardio-on, que fala de oncocárdio. E inflamação. As 3 primeiras causas falam muito de deficiência absoluta de ferro. Inflamação é interessante porque fala de deficiência funcional. Eu trouxe esse diagrama, não quero ficar explicando fisiopatologia, patogênese, mas para falar de hepcidina. A hepcidina é uma proteína inflamatória que é liberada muito por TNF, interleucina 6. O nosso paciente com doença renal é inflamado, com doença intestinal é inflamado, mas o paciente com insuficiência cardíaca também é um paciente com uma cascata inflamatória ativada. E a hepcidina mais alta, ela leva a redução de absorção de ferro, mesmo que eu tenha uma boa ingesta. E a gente vai falar nisso sobre tipos de tratamento. E vai também evitar que eu consiga resgatar o ferro presente tanto em medula óssea quanto em macrófago. Então, essa via inflamatória é muito importante no paciente com IC, porque ajuda a gente a entender os resultados de tratamento e ajuda a gente a direcionar melhor esse nosso paciente para o tratamento com ferro intravenoso. Então, como eu faço o diagnóstico? Exames extremamente tranquilos, mas que muitas vezes não são pedidos. Então, eu posso pedir esses exames, hemograma, ferro sérico, saturação de transferrina, ou capacidade total. Eu vou pedir saturação, porque eu sou péssimo em conta, então eu prefiro checar com saturação de transferrina, ferritina e PCR. E como é que a gente usa isso e como é que os estudos usaram para definir deficiência de ferro? Então, uma coisa é eu checar a hemoglobina. Aqui eu vou ver o paciente tem anemia ou não, que pode ou não ser por deficiência de ferro. Então, para eu falar de deficiência de ferro, eu vou checar a minha ferritina. Se a minha ferritina está sem presença de processo inflamatório, a gente viu isso muito na COVID. Ferritina é uma proteína inflamatória, está muito alta em sepsis, em COVID, em diversas patologias agudas. Então, se eu tenho uma PCR baixa, ou seja, não tenho inflamação, e eu tenho uma ferritina baixa, eu tenho deficiência de ferro. Agora, se eu tenho um processo inflamatório em curso, ou seja, se eu tenho uma PCR alta, eu posso até ter uma ferritina mais alta, mas aí eu vou me basear onde? Em saturação de transferrina. Então, basicamente, o que a gente vai usar nos estudos é isso. Abaixo de 100 de ferritina é deficiência de ferro, entre 100 e 300, com saturação de transferrina menor do que 20, é deficiência de ferro funcional. E quais as opções atuais para tratamento? Então, vamos começar com ferro oral. Será que ferro oral ele consegue tratar do meu paciente? Porque é muito comum. Qual é a primeira coisa que a gente vê? O paciente de deficiência de ferro vai receber o quê? Ferro oral. Além de todos os problemas de tolerância, dores abdominais, distúrbios intestinais. Então, vamos ver se a gente tem algum estudo que me mostra se o ferro oral funciona ou não. Esse é um estudo pequeno, mas eu trouxe por 2 motivos, porque é brasileiro e porque ele é o primeiro estudo que traz a hipótese de que talvez o ferro oral não funcione. Então, delta VO2. Fiz o meu tratamento dos meus pacientes com ferro oral e venoso e placebo, 3 grupos. Então, eu tive uma diferença significativa no ferro intravenoso e não tive uma diferença significativa no ferro oral. N pequeno, não serve para definir, mas gera uma hipótese. E quando eu vou olhar o delta de saturação de transferrina, mesma coisa. Eu subo um pouquinho com ferro oral, mas a diferença para usar ferro intravenoso é muito grande. Então, esse estudo gerou uma hipótese e, a partir daí, foi feito o Iron Out, que é uma alta dose de ferro via oral, 225 pacientes com ICFER, e quando você analisou o pico de VO2,
para ter uma ideia de capacidade física, foram exatamente iguais. Então, isso aqui foi um estudo que realmente definiu que a gente não tinha vantagem no nosso paciente com IC de dar ferro oral. Mas esse estudo tem uma subanálise muito interessante que fala da hepsidina, tá? Para entender aonde a teoria vem para a prática. Olha que interessante, aqui são os 4 quartis de hepsidina. Nos 2 quartis em que a hepsidina é mais alta, eu não tenho elevação de transferrina. Por quê? Porque eu não absorvo o ferro oral. E nos 2 quartis em que eu tenho a hepsidina mais baixa, eu tenho uma mudança significativa na saturação de transferrina. Então, olha que interessante, a gente tinha lá uma coisa que muitas vezes a gente acha que é só teoria, mas na prática a gente vê, claro que a gente não vai ficar colhendo hepsidina, a gente nem tem disponível, mas é a teoria que a gente consegue ver na prática. Mas esse estudo fechou a recomendação das diretrizes, tanto europeia quanto americana, que ferro oral não é efetivo na reposição quando eu busco alguma melhora funcional do meu paciente com insuficiência cardíaca. Então, tanto na diretriz de 2021 do European Heart Journal, quanto a do ano passado do American College. A gente tem, então, falando do ferro intravenoso, diversos estudos com a carboximaltose férrica. Vamos falar um pouquinho, esses foram os primeiros. O FAIR Heart Failure e o Confirm Heart Failure. O FAIR é um estudo mais curto, de 24 semanas. O Confirm é um maior, que ficou por um ano. Publicados em estudo em revistas extremamente importantes, na New England 2009 e no European Heart Journal em 2015. Então, como é que era o desenho do FAIR? Então, pacientes classe funcional 2 e 3, tá? A maioria deles em classe funcional 3. Vocês podem ver que praticamente eram doentes com uma hemoglobina não era baixa, era 11,9 de média. E aqui, de novo, aquilo que a gente falou de conceito, né? O que é deficiência de ferro? Ferritina menor que 100 ou menor que 300, com saturação de transferrina menor do que 20. E o que a gente encontrou? Que quando eu uso por 24 semanas, eu tenho melhora de qualidade de vida e desempenho físico. Como a gente viu isso? Um questionário autorrelatado do paciente, que a maioria dos pacientes com fé tiveram uma melhora importante ou uma melhora moderada, quando é diferente do placebo, e principalmente na análise objetiva de classe funcional. Como eu falei, 80% dos pacientes na entrada do estudo eram classe 3. E a gente vê, depois de 24 semanas, uma boa parte dos pacientes com ferro intravenoso melhoraram de classe funcional. E o confirm? Bom, a ideia, pelo nome, né, era confirmar o que a gente já tinha visto no primeiro estudo. De novo, eram pacientes que não tinham, olha a hemoglobina, 12,3. Média de idade aproximadamente a mesma, um pouco menos de 70 anos, mesma definição de deficiência de ferro, maioria classe funcional 2 e 3, com fração de ejeção menor do que 45. Então, o que a gente encontrou? A gente encontrou uma melhora significativa na distância da caminhada de 6 minutos a partir da 24ª semana. E, num desfecho exploratório, a gente viu que tinha uma redução de 61% de hospitalização devido a agravamento da insuficiência cardíaca. Então, 2 estudos não tão grandes, né? 200, 300 pacientes, para a gente que está acostumado com estudos de 8.000, 10, mas eram estudos que já começam a mostrar como o ferro é importante no paciente com insuficiência cardíaca. Aqui uma meta-análise desses 2 estudos, que mostra uma redução de hospitalização cardiovascular ou mortalidade de 41% nos pacientes que usaram carboximaltose. E o legal é quando a gente vai analisar os desfechos secundários. Então, quando eu falo redução de internação ou morte, 47%, hospitalização, quase 60%, e hospitalização por causa cardiovascular, uma redução de 46%. Então, desfechos extremamente importantes. Nenhum dos estudos mostrou diferença de mortalidade, também não tinha um poder estatístico para isso, mas mostra realmente uma importante melhora de qualidade de vida, capacidade física e hospitalização. Depois deles, aí sim vem um estudo mais robusto, o AFIRM, pacientes que são incluídos depois de uma descompensação para tratamento convencional ou carboximaltose. Aqui um detalhe, fração de ejeção abaixo de 50%. Os outros 2 estudos trabalhavam com 40% e 45%. Então, o que a gente encontrou no AFIRM? Redução de 21% de hospitalização ou morte cardiovascular, basicamente ditado por redução de hospitalização, e um desfecho de morte cardiovascular exatamente o mesmo.
Muito bacana aqui, análise de subgrupos. Então, o que a gente tem? Ah, mas se o paciente não tem anemia, não vai ter benefício. Tem. Quando a gente analisa aqui, é o primeiro, o P de interação é não significativo. Isquêmico ou não isquêmico, deixa dúvida. Disfunção renal, independente de função renal, a gente tem benefício. Independente de tercil, de NT-proBNP, nível de disfunção, ou a insuficiência cardíaca com diagnóstico prévio ou não. Então, análise de subgrupo já pré-especificada, não é análise pós-hoc, de subgrupos sem diferença significativa. E a meta-análise nova? O Edu falou, já deu o spoiler, né? Sai uma meta-análise enorme que pega agora o AFIRM, Acute Heart Failure e o Ironman. Agora sim, 10 estudos randomizados, mais de 3.000 pacientes. E o que, que a gente encontrou nessa meta-análise? Eu tenho uma redução de 33% de internação, não tem um desfecho significativo para óbito. Vocês podem ver que numericamente a gente tem 14% de redução de óbito cardiovascular, mas não tem significância estatística. O intervalo de confiança cruza o 1, né, vai para 1,05. E quando eu analiso o desfecho combinado, eu tenho 25% de redução de morte cardiovascular ou internação por insuficiência cardíaca. Então, agora a gente tem, já tínhamos estudos importantes, mas agora nós temos uma meta-análise extremamente robusta, com mais de 3.000 pacientes, com definições bem estabelecidas de deficiência de ferro e não anemia, mostrando um desfecho extremamente importante dos nossos pacientes. Só um detalhe, né, falando de internação, que eu acredito que tem um impacto enorme, como a gente falou, em prognóstico e em questões de custo. A gente tem essa redução de 37% de internações recorrentes de IC em um ano. Extremamente significativo. Se a gente fala de desfecho de hospitalização, por exemplo, nos estudos de Cefep, olha o que a gente tem de uma droga que não faz parte do nosso quarteto fantástico e que é tão importante nos pacientes com insuficiência cardíaca. Bom, com esses dados na mão, o que, que a gente tem de recomendação hoje? Porque não adianta a gente ter todos esses dados e não recomendar nada, não fazer diagnóstico, não fazer tratamento. Então, a partir do que a gente tem publicado, o que a gente tem de recomendação? O que os guidelines falam para a gente? Então, para começar, olha que interessante, a gente falou de triagem. Ninguém faz tratamento de algo que não tem diagnóstico. Então, quando a gente vai olhar a recomendação da diretriz europeia de agosto de 2021, nós estamos falando de uma diretriz publicada há menos de 2 anos. É tão importante colher perfil de ferro como colher perfil lipídico, como colher perfil tiroidiano, como colher hemograma. A recomendação é a mesma. Recomendação classe 1, nível C, tá? Então, não é que a gente tem uma recomendação separada de análise de ferro, não. Todo paciente que está em avaliação de insuficiência cardíaca crônica tem que ter colhido perfil de ferro. Extremamente importante. E no paciente que já tem insuficiência cardíaca, ele tem que ter o screening né, de tempos em tempos para análise, tão importante quanto o hemograma. Também classe 1. E aqui, de novo, aqui embaixo, quais são os testes diagnósticos nesse paciente? Então, para que a gente colhe o status de ferro ou o perfil de ferro? Então, a gente sempre vai colher antes da alta. Esse paciente não pode ir embora sem esse resultado. Por vários motivos, né? Primeiro, que quanto mais rápido eu tratar, melhor, mas tem um motivo logístico muito importante. É muito mais fácil hoje eu conseguir uma liberação do seguro-saúde, do convênio, para fazer o ferro intravenoso intra-hospitalar do que fazer o ferro intravenoso numa clínica de infusão. Tá? Eu prescrevo muito, a gente consegue fazer em clínica de infusão, mas depois de meia dúzia de relatórios e brigas com o convênio. Dentro do hospital, a gente consegue fazer de rotina e a gente garante, dentro do período vulnerável do paciente de C, que ele esteja, além de otimizado com as drogas importantes, com a deficiência de ferro corrigida. E em termos de tratamento, bom, a gente fez o diagnóstico, pegou o resultado, o que, que a gente tem em termos de tratamento? Então,
pacientes com fração de ejeção menor do que 45%, com os mesmos critérios usados no estudo, ferritina abaixo de 100 ou abaixo de 300, com saturação de transferrina menor do que 20, tem indicação da carboximaltose 2A, nível de evidência A, para alívio de sintomas e melhora de capacidade física e qualidade de vida. No de baixo, a gente usa os dados do AFIRM. Então, os pacientes sintomáticos com internação recente, com fração de ejeção abaixo de 50, vocês veem essa diferença, né? Para reduzir o risco de hospitalização. Então, todos os nossos pacientes que internaram com IC têm que ter o screening de perfil de ferro e, se possível, receber essa terapia antes da alta. Olha aqui, ó. Pré-discharge ou logo depois. Imagina o tempo que a gente demora atendendo. Claro, a gente tem toda a recomendação de retorno precoce do paciente com insuficiência cardíaca, que também é outra coisa extremamente importante para evitar a reinternação. Mas eu atendi esse paciente em uma semana, aí eu vou pedir, aí eu vou fazer relatório. O early post-discharge vai ser 2 meses depois. Então, eu tenho que aproveitar os meus momentos para deixar o meu paciente o máximo possível protegido, principalmente na fase vulnerável. E o que diz a diretriz de 2022? Maio de 2000, tem um ano certinho, essa diretriz, a diretriz do American Heart American College. Então, também classe 2A, pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, com ou sem anemia, melhora de status funcional e qualidade de vida. E aqui eu deixei esse segundo item propositalmente. Há muitos anos atrás, o Edu falou muito bem, né? A gente discutia muito essa questão do ferro, chegou-se a recomendar estimulantes de eritropoetina empiricamente para tentar a melhora desse paciente. A gente só descobriu uma coisa, de novo na cardiologia, que às vezes o racional é ótimo, mas quando você coloca num estudo, você vê que não dá certo. A gente não só não teve melhora de mortalidade, como teve piora de eventos trombóticos quando a gente usou estimuladores de eritropoetina em pacientes não renais crônicos para tentar corrigir a anemia no paciente com insuficiência cardíaca. E como não poderia deixar de falar, a nossa diretriz, né? Reposição de ferro por via intravenosa, indicada, classe 2A também, então as 3 diretrizes colocam na 2A. A única coisa diferente, coloquei ele pequenininho embaixo, só para exemplificar, na nossa diretriz, a cinética de ferro é 2A. Tá? Na diretriz americana e na europeia é classe 1, nível de evidência A. E aqui ele pega muito também, falando de melhora de capacidade de exercício, melhora de qualidade de vida e redução de hospitalização. Todas essas diretrizes foram publicadas antes dessa última meta-análise. Então, acredito que até aqui, onde a americana não fala muito de rehospitalização, a gente vai ter alguma correção numa próxima. Por quê? Porque não deixa dúvida, agora mais do que nunca, de que é uma terapia fundamental para esses nossos pacientes. Só para colocar em contexto, né, a gente fala, poxa, mas você está falando de novo de hospitalização, não está falando de desfecho duro de mortalidade, mas olha que interessante. Quando a gente analisa os dados do AFIRM, a gente teve uma redução de desfecho composto de hospitalização por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular de 21% e de hospitalização de 26%. Se eu pegar o Paradigm, por exemplo, que é o estudo do sacubitril valsartan em Cefep, a redução de hospitalização é praticamente a mesma. A redução de desfecho combinado é praticamente a mesma. Né? Desculpa, o Paradigm é um estudo de ICEFER. E o Paragon com ICEFEP. Né? Então, olha como a gente tem, apesar de não ter, e mesmo na meta-análise não tem redução de mortalidade. Olha, colocando em perspectiva diversos estudos importantes, né? Veraceguá, que não tem lá, ainda não teve uma introdução tão boa assim, mas você pegando estudos com sacubitril valsartana, com inibidor de SGLT2, olha como é aproximado o que a gente ganha quando a gente corrige um problema do nosso paciente que muitas vezes não havia sido diagnosticado. E a prescrição? Então, na prática, como é que a gente faz? Então, a gente analisa primeiro a dose que o paciente precisa, tá? Então, pacientes com hemoglobina acima de 10 e mais de 70 quilos, né? Ele tem uma deficiência de 1.500 miligramas. Então,
eu tenho que fazer primeiro a dose de 1.000 mg, que é a dose máxima, e 7 dias depois eu posso fazer a segunda dose. Então, eu posso eventualmente fazer o começo da correção intra-hospitalar e terminar ambulatorial. O paciente que tem entre 35 e 70 quilos, eu consigo cobrir tudo, né, intra-hospitalar, que a dose máxima é 1.000 mg. Já o paciente com hemoglobina abaixo de 10, eu sempre vou precisar de uma segunda dose, que a gente vai fazer dependendo do peso do paciente. Essa tabelinha é extremamente prática, é a que a gente usa no dia a dia. Muitas vezes, dentro da própria unidade coronária, antes da alta para o quarto, o paciente já tomou o ferro intravenoso. Depois, se vocês quiserem discutir, eu fiz uma revisão bem bacana, porque existia um mito de aumento de infecção no paciente que toma ferro intravenoso. São dados extremamente discordantes de diversas meta-análises, mas a gente pode falar até em cinética de liberação de ferro livre. Se alguém tiver interesse, a gente vai ter bastante tempo para discutir aí. Eu tentei deixar a aula mais curta justamente para a gente poder discutir esses pontos. Conclusões. Deficiência de ferro extremamente prevalente, dependendo do estudo, a gente fala entre 33% e 50%, tem impacto negativo de qualidade de vida e prognóstico. A gente já tem dados robustos, mais do que nunca agora em 2023, que reforçam o uso do carboximaltose em paciente com deficiência de ferro e insuficiência cardíaca, tendo ou não anemia. Tá? A diretriz europeia de 2021 e a brasileira falam de carboximaltose especificamente. A diretriz americana fala de ferro intravenoso. Né? Mas a gente tem que sempre pesquisar, porque à medida que eu consigo tratar o meu paciente, eu vou melhorar sintomas, vou melhorar a qualidade de vida e vou reduzir as internações. E o AFI mostrou que realmente pacientes estabilizados após uma descompensação têm um desfecho combinado de morte e hospitalização menor e principalmente um desfecho de hospitalização por IC extremamente mais baixo, como a meta-análise confirma para a gente depois. Eu trouxe esse quadrinho, foi copiado do Dr. Giuseppe Galati, de Milão, numa aula que ele deu. Ele é baseado na diretriz europeia e eu achei extremamente bacana, porque a gente fala dos 4 pilares, que hoje, né, a gente não tem nem mais o IECA, lá no pilar é ARNI primeiro, beta-bloqueador, inibidor de mineral, importante escrever inibidor de mineral, porque agora a gente tem a eplerenone no Brasil, há pouquíssimo tempo, depois de 12 anos de espera, mas a gente tem o inibidor de mineral no Brasil, e os inibidores de SLT2, mas a gente não pode parar por aí. É importante no paciente internado a gente falar de decongestão, é importante no paciente com frequência cardíaca inadequada a gente usar ivabradina, em pacientes ainda hipertensos, negros, né, usar hidrólise de nitrato. O Mecantiv e Veraciguá a gente ainda não tem, mas o ferro intravenoso entra como peça importante para dar sustentabilidade no nosso tratamento, principalmente no paciente que a gente pega internando, porque ele está no período de vulnerabilidade. São semanas em que o risco de reinternar são muito grandes, são semanas em que ele precisa ser reabilitado, e sem dúvida nenhuma, se eu corrigir a deficiência de ferro, esse paciente vai ter um desfecho melhor. Eu tentei fazer uma aula breve, 30 minutinhos. Estou à disposição aí para o que vocês quiserem discutir. Gente, é um assunto que eu adoro, dava para falar em UTI, dava para falar em pré-operatório, que saiu até os 10 mandamentos do ESC de pré-operatório, que está lá, correção de deficiência de ferro, que a gente não faz em pré-op. Então, é um assunto realmente extremamente vibrante para mim. Obrigado, gente. Obrigado, Fabrício. Obrigado, excelente apresentação. Acho que direta, muito embasada na melhor evidência. Vou fazer aqui inclusive usando essa figura que você colocou, é curioso, né? Doenças assim como a insuficiência cardíaca e assim como a doença coronariana, puxando aqui para a minha área, que são doenças multifatoriais, geralmente necessitam desse tipo de abordagem também em múltiplas vias, né? Em aterosclerose especificamente, a gente tem um conceito de risco residual, uma vez que mesmo quando o paciente está sendo tratado com terapia médica otimizada, ainda há outras vias que podem ser tratadas, né? No caso, via inflamatória, né? A via lipídica, a via relacionada à coagulação e às plaquetas, bem como a via metabólica, e aqui não é diferente, né? Então a gente vê que não é só o quarteto fantástico que tem o seu papel, mas a gente tem uma série de outras abordagens que também conseguem fazer com que esse paciente reduza a sua mortalidade.
especificamente em relação a esse assunto, em relação ao ferro, eu acho muito interessante esse novo olhar sobre um problema antigo, né? Que é exatamente como eu comecei aí essa aula falando sobre o novo olhar sobre um problema que a gente já sabe que existe, que é extremamente prevalente. Então, quando a gente vai ver qual que é a prevalência de deficiência de ferro nas demais patologias cardíacas, a gente vai ver que é cerca de 60% da doença coronariana, é cerca de 60%, 50% dos pacientes com estenose aórtica, ou seja, ele é praticamente 50%, metade vai ter algum grau de deficiência de ferro nas diversas áreas da cardiologia. Especialmente na insuficiência cardíaca, como você bem mostrou, é onde a gente está mais avançado, porque essa associação ela já está bem estabelecida, essa relação com o pior prognóstico, o tratamento já se demonstrou benefício em relação à redução, principalmente de internação por insuficiência cardíaca, mas o desfecho primário dos principais estudos, e já está na diretriz. Nas outras áreas a gente está engateando, por exemplo, na doença coronariana a gente sabe que quem tem deficiência de ferro tem associação com maior morbidade e também com mortalidade, mas ainda não foi documentado que a reposição ela reduz esse risco e também não está na diretriz. Em alguns cenários, como na fibrilação atrial, na estenose aórtica, sequer a gente tem documentação de uma relação com pior prognóstico. A gente imagina que tem, mas de fato a gente ainda não sabe. Então a gente vê que a insuficiência cardíaca nesse cenário da deficiência de ferro ela se coloca aí como o case inicial, onde a gente viu que uma associação demonstrada em estudos clínicos passa por uma evidência de que o tratamento reduz esse maior risco. Aliás, em cardiologia, isso é um belo passo, né? Porque a gente já viu triglicérides e HDL para demonstrar que nem sempre uma associação com pior prognóstico é uma comprovação de que você tratar esse biomarcador vai se associar a uma melhora desse risco. Então, eu acho que a gente precisa agregar na nossa prática. E aí eu vou terminar meu comentário e abrir, a Bia já levantou a mão para fazer uma pergunta, já tem uma pergunta aqui no chat, mas eu vou terminar aqui a minha fala conclamando, na verdade, os cardiologistas aqui, os cardiologistas de Niterói, um abraço para o meu amigo Villanova, que está lá com um grupo de cardiologistas vendo aí a sua aula e vendo essa sessão do 9 de julho, que a gente adote essa recomendação. É muito curioso como muitas vezes algo que está na prática de outra especialidade a gente não adota. E olha, cardiologista é disciplinado em termos, pelo menos, de prescrição de novas terapias. A gente agregou muito fácil o risco residual, mas é curioso, né? É curioso como, por exemplo, o nefrologista, ele no paciente com DRC, com doença renal crônica, ele já está, é um mantra praticamente, que ele vai avaliar o perfil de ferro do paciente e ele vai repor se for necessário. E é engraçado que quando o paciente com DRC interna nas nossas UTIs, a gente geralmente agrega a solicitação do perfil de ferro. Mas é curioso que quando o nosso paciente com IC interna, e o Fabrício mostrou muito bem, que está nas nossas diretrizes, que a solicitação de um perfil de ferro, ela está junto do eletro, de 12 derivações, ela está junto de outros exames que a gente pede, a gente muitas vezes não lembra de pedir. A microalbuminúria é a mesma coisa. Então, no cenário especificamente da redução de risco cardiorrenal, a mesma coisa, né? Os endócrinos já pedem com tanta frequência a microalbuminúria e a gente ainda não agregou, muitos de nós, na nossa prática, a solicitação de microalbuminúria, por exemplo, para ação de algumas classes de drogas na redução da progressão de doença renal. Então, eu acho que existem hoje novos gatekeepers, novos biomarcadores que têm a sua utilidade, inclusive documentada em diretriz, e que a gente ainda não agregou na nossa prática. Então, acho que é importante a gente entender que a gente vai ter que se acostumar à solicitação do perfil de ferro, e eu achei muito interessante reforçar o fato de que não tem relação com anemia, porque a gente só lembra de pedir quando vem hemoglobina menor que 11, né? Não é nem menor que 12, é menor que 11. Se tiver na UTI, menor que 10, né? Quando já está com aquela anemia grave, aí é que a gente resolve lembrar de pedir o perfil de ferro, mas acho que é importante aqui, e o Fabrício deixou isso muito claro, que isso não tem relação necessária com anemia. Eu queria abrir para a Bia fazer a pergunta dela, depois eu leio aqui as perguntas do chat. Bia. Boa noite, todo mundo aí. Fabrício, está bem descrito a reposição do ferro na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E na fração de ejeção preservada, tem alguma coisa descrita? O que a gente tem de publicação embasada é menos que 50%. Acima de 50%, a gente não tem nada significativo. Tem uma coisinha ou outra publicada, mas
tanto que não tem na recomendação de diretriz ainda, né? É claro que se o paciente tem deficiência de ferro, a tendência é que a gente trate, mas dizer que eu tenho evidência científica de melhora de desfecho, não tem. Ainda não. A gente vai ter porque tem estudo em andamento. Tá? Eu acredito que mais 2 anos a gente vai ter essa resposta, mas no momento a gente ainda não tem. Tá? E isso, pegando um detalhe, o paciente com ICFEP é mais inflamado do que o do ECFR. Então, a tendência é que o ferro oral tenha menos resultado ainda, né, e que a gente vai precisar mais pensar em reposição intravenosa. Boa, Fabrício. A Ingrid perguntou aqui se há alguma particularidade durante a infusão da medicação, algum cuidado específico, algum efeito colateral específico. Fala um pouquinho aí sobre a infusão do ferro. Uma coisa importante é respeitar a dose. Tá? A gente fala na dose máxima de 20 miligramas por quilo, e a infusão máxima do ferro inject é 1 grama por dose. E se você for fazer a segunda dose, o intervalo é de 7 dias. Essa infusão a gente recomenda que seja feita diluída em 30 minutos de infusão, não menos. Quando eu faço rápido, né, você tem um risco maior de efeitos colaterais, que podem ser mal-estar, calafrios. A reação anafilática é descrita, mas é extremamente rara e não é dose dependente. Então, isso é importante. Não adianta fazer teste, porque antigamente se fazia teste para ver alergia ou não. Então, não adianta fazer teste, tá? Então, é extremamente rara e a gente realmente não vê importância significativa. A gente geralmente faz em centro de infusão, quando é ambulatorial, e os nossos casos internados são feitos no Santa Paula, a maior parte ainda dentro da terapia intensiva. Aí entra um detalhe que eu tinha falado na aula interessante, porque assim, paciente infectado não toma ferro intravenoso. Ponto. Não pode. Por quê? Porque quando eu faço ferro intravenoso, importante entender cinética de ferro, tá? De novo, parece teórico, mas é extremamente importante na prática. Quando a gente usava ferro sucrose, Noripurum, tá? Quando você fazia infusão, eu tinha uma liberação enorme de ferro livre. E ferro livre é usado para metabolismo bacteriano e viral. Então, eu piorava o quadro infeccioso. E até hoje, esses pacientes, esses estudos com ferro-sucrose, contaminam as meta-análises e aumentam o risco de infecção no paciente que toma ferro intravenoso intra-hospitalar. Quando você fala das novas formulações, especificamente da carboximaltose, a liberação de ferro livre é muito lenta. Então, eu não tenho esse pico de ferro livre que poderia piorar um quadro, né? Mas durante o quadro infeccioso, por menor que seja a liberação de ferro livre, não é recomendado. Então, paciente séptico, anêmico, eu vou esperar. Tratou, está estável, eu posso fazer. Tá? Mas enquanto eu não tiver certeza absoluta de infecção controlada, é contraindicação a fazer ferro intravenoso. Tá? Perfeito, Fabrício. Vila Nova. Eduardo, boa noite. Fabrício, boa noite. Primeiro, parabenizar aí a palestra do Fabrício, maravilhosa. Dizer que a gente, quando estava combinando há algum tempo de fazer essa reunião nossa aqui para falar sobre reposição de ferro, né, veio essa oportunidade de falar, poxa, mas o Fabrício vai fazer uma reunião junto com o pessoal do 9 de julho, é do grupo de vocês, foi maravilhoso, tudo combinado, e é exatamente essa interação que a gente vem buscando, né, Eduardo? Acho que você falou muito bem na questão da inércia terapêutica, né, e o quanto é importante a gente formalizar isso nos nossos guias de cuidado, né, Eduardo? Inclusive pensando na questão da dificuldade das fontes pagadoras. Então, a partir do momento que a gente, enquanto rede, a gente está falando de 15 hospitais, né, a gente se organiza e coloca isso como meta, né, como protocolo institucional dos 15 hospitais, que esse paciente tem que dosar o seu ferro e, tendo a indicação, ele vai fazer durante a internação. Isso ajuda muito junto à fonte pagadora. Eu acho que isso a gente se fortalece muito enquanto grupo. Era mais para parabenizar vocês, é que foi um privilégio aqui poder estar ouvindo e participando da sessão de vocês. E deixo aqui um convite para o Fabrício, que eu já estou combinando aqui com o pessoal, para a gente tentar trazer ele para a nossa sessão científica também, que acontece às quartas-feiras, para falar sobre esse tema e disseminar ainda mais essa informação. Vai ser um prazer. Obrigado. Eu acho que a sua ideia de colocar no guia de cuidado, acho que a Mari e o Edu já estavam com isso na cabeça já. E uma coisa super interessante que entra na história de agregar valor, porque é um custo baixo, com redução de evento, com melhora de prognóstico. Então, se você vende o Fee for Performance para a fonte pagadora, você mostra dado de redução de internação,
você está dizendo assim, ó, todo mundo está ganhando, a gente está fazendo a medicação, o doente está melhor, e você não vai ter uma reinternação do seu paciente em 30 dias, né? Então, eu acho que a sua ideia é fantástica, e quando a gente for organizar o DC, agora que estão saindo todos, né? Quando a gente for organizar o DC, acho que é importante colocar. Que entra na mesma linha das Fabrício, vacinas, né? sim, é isso. A gente está aqui com a gente o professor Ivan Tinoco, né, que é um entusiasta do tema da insuficiência cardíaca, que está aqui junto aqui, participando com a gente. Está aqui parabenizando também a vocês. Obrigado, é uma honra ter a presença de vocês aqui. Obrigadão. Obrigado, Vila Nova. Obrigado aí, pessoal do CHN. Eu acho que é importantíssimo que a gente agregue isso, né, nas nossas diretrizes institucionais. Primeiro porque é boa prática, né, baseado na melhor evidência, já tem recomendação. Seguramente pelo benefício em relação à redução de internação por insuficiência cardíaca. Aliás, eu tenho uma brincadeira que eu falo em coronária, mas vale para a cardiologia como um todo, né? Cardiologista tem uma obsessão por mortalidade, né? Se o estudo não tem redução de mortalidade, parece que o estudo foi negativo, mesmo que ele não tenha sido desenhado para mortalidade, mesmo sabendo que a maior parte dos estudos em cardiologia são underpowered para mortalidade. Mas é curioso essa obsessão que cardiologista tem por mortalidade. Mas quem faz consultório, quem atende o paciente na prática clínica, é interessante, porque o que marca, basicamente, quem atende paciente com insuficiência cardíaca, principalmente fração de ejeção reduzida, também preservada, é exatamente a taxa de reinternação desses doentes, né? Eles procuram a gente nos consultórios com muita frequência. Aquele paciente descompensado, muitas vezes, passam a cada 3, 4 semanas, mensalmente, para compensação. Eles se internam com muita frequência. Então, o que marca muito o cardiologista não é necessariamente a redução de mortalidade, mas é, de fato, a redução de internação por insuficiência cardíaca. Eu acho que em termos de qualidade de vida, em termos daquilo que marca a percepção do doente de saúde, como a percepção do médico que atende esses doentes, é a internação por insuficiência cardíaca, nesse perfil de doente, e eu considero um desfecho absolutamente relevante, assim como eu considero também relevante em estudos, por exemplo, com doença coronariana, também o infarto do miocárdio e não só a mortalidade, né? Apesar de muitas vezes ser um desfecho, principalmente o infarto espontâneo, que é subvalorizado, mas seguramente é um desfecho que tem que ser considerado. Eu sempre que discuto esse tipo de estudo, eu queria fazer aqui uma defesa desse tipo de desfecho, não apenas da mortalidade, como desfecho duro, que geralmente todo mundo valoriza, mas se estender a vida, né, se prolongar a sobrevida, ele é sabidamente benéfico, sem dúvida, indubitavelmente, mas que essa vida também seja vivida com melhor qualidade, eu acho que isso não há dúvida, especialmente nesse tipo de patologia que traz para o doente tanto sintoma. Então, eu acho que alguma consideração em relação a esse desfecho a gente tem que fazer. A gente ainda tem aqui algum tempo, queria abrir para os colegas que queiram fazer mais alguma pergunta. Eu queria fazer uma observação, meu nome é Evandro de novo. Primeiro, parabenizar. Eu acho que esse tema da deficiência do ferro é um tema que ainda precisa ganhar externalidade. Né? A gente também captura o oposto. Né? Que são pacientes com hemocromatose, com hemociderose e com disfunção sistólica. Né? E que a gente também captura quando a gente começa a fazer uma avaliação sistematizada. Por outro lado, a reposição, né? Porque ela era feita, muitas das vezes, de forma errática. Né? De vez em quando se lembra. E hoje a gente é possível colocar isso dentro da jornada do paciente com insuficiência cardíaca. Né? Esse é o nosso câncer. Essa é uma doença que, mesmo com 4 drogas, que tenha feito uma mudança na qualidade de vida desses pacientes, esses pacientes continuam morrendo. Então, tratar as comorbidades tem um papel muito importante. A deficiência do ferro é realmente algo que está ganhando agora externalidades, assim como também é a função renal, como a apneia do sono, e a gente vai tendo essa visão holística. Né? E, obviamente, a gente passa a ter uma conexão também com o médico de família, né? Que muitas das vezes recebe esses pacientes, e o cardiologista do consultório. Então, a deficiência do ferro, às vezes, fica oculta, a gente não define, né, durante a internação,
E, obviamente, isso depois o doente volta para o consultório, onde o médico tem menos conhecimento. Então, esse papel de educação, né, feito pela DASA, é muito importante para os clínicos, né? Eu acho que, com isso, os clínicos vão ganhando essa vivência. Os centros de infusão têm um papel importante também, e cada vez mais isso vai criando uma conexão muito, muito, muito poderosa, né, nessa jornada do paciente e com o prontuário eletrônico. Né? Então, você ter, obviamente, um lado que você consegue ter as informações que aconteceram na internação, porque às vezes o paciente é a primeira dose, não recebe a segunda dose, há uma perda de continuidade. E agora você começa a criar toda uma rastreabilidade, e foi importante o Eduardo ter comentado a geração de valor, né? Porque isso é gerar valor, é você não desperdiçar o recurso, é fazer o tratamento certo, o paciente certo, no time certo, e, obviamente, também a infecção, que é uma outra coisa importante, né? 20% dos pacientes com IC descompensado têm uma infecção. Então, às vezes, você pode até capturar a deficiência, mas você não vai fazer, e às vezes fica uma lacuna. Né? O paciente é rastreado e depois não é seguido. Né? Então, essa comunicação, né? E olha, esse paciente aqui não foi feito o tratamento tem que ser dado continuidade. Então, esse compromisso da continuidade de cuidado, do cuidado integral digital, né? Que a DASA vem trazendo para o mercado de saúde privado, eu acho que o ferro hoje ele serve como um marcador. Ele é um marcador de bom atendimento e de conexão do doente hospitalizado com o doente ambulatorial, e isso, com certeza, eu acho que é uma belíssima ideia de acrescentar nas guias de cuidado. Parabéns. Obrigado, professor Evandro Tinoco. Primeiro, externar que é uma honra ter o senhor participando da nossa reunião aqui do Hospital 9 de Julho. E a cardiologia é uma especialidade encantadora em vários sentidos, né? Eu acho que a primeira delas é essa capacidade que o cardiologista tem, a nossa especialidade tem, de trazer um novo olhar sobre coisas que a gente já faz há muito tempo, né? Então, uma especialidade, né, uma sub-área da cardiologia tão tradicional como a insuficiência cardíaca, um problema tão antigo que a gente já sabe do impacto dele na insuficiência cardíaca, que é a deficiência de ferro, e hoje a gente tem uma recomendação recente nas diretrizes, né? Quantos anos a gente teve aí para ter uma recomendação desse tipo, recomendando reposição, e agora a gente tem que refletir em cima disso, né? E a gente vê isso também em outras áreas, né? A troponina, o cardiologista teve que aprender a reutilizar numa variável contínua, novos cutoffs. Antigamente a gente usava quase como teste de gravidez, positiva e negativa. Hoje em dia, percentil 99, limite do branco, limite inferior de detecção. Então a gente teve que reaprender a usar esse biomarcador tão tradicional, né? Em relação à aterosclerose, né, que é a minha área, a mesma coisa, a gente aprendeu tantos anos a dar aspirina, estatina, beta-bloqueador e ECA, né? E de repente surge os inibidores de P2Y12 querendo tirar a aspirina do lugar dela, surgem novas terapias para o tratamento do LDL colesterol, a LPAzinha acaba surgindo talvez como novo risco residual. Então a gente vê o dinamismo da nossa especialidade e como muitas vezes a gente tem que voltar a estudar de fato, né? Mesmo depois de muitos anos de formado em cardiologia, temas tradicionais e temas já tão conhecidos nossos, né? Então, o cardiologista sempre tem que ter essa humildade, às vezes, de revisitar temas antigos e ver as novas evidências em cima né, dessas áreas, desses temas, né? Eu queria, aqui respeitando até a pontualidade, queria agradecer ao Fabrício mais uma vez pela aula, pela brilhante aula, pela oportunidade de ter trazido para a gente um tema desse tão relevante, tão prático para todos nós. Queria agradecer mais uma vez ao CHN pela presença na nossa reunião. Vila Nova, vou mandar depois para o Moisés, mesmo sem a gente planejar assim tão bem planejado, no fim aconteceu aqui praticamente, né, uma reunião da DASA, né, 9 de julho, Santa Paula, aqui representado pelo Fabrício, CHN, e foi muito bom ficar aqui esses momentos com vocês. Queria passar aqui a palavra do Fabrício para ele encerrar essa sessão. Queria de novo agradecer assim, o convite da Vifor e do Edu. Eu acho que é um tema que a gente tem discutido bastante e eu acho que é o que o professor Tinoco falou. A gente tem muitos pontos para tratar melhor o nosso paciente, agregar valor, e a ideia também do Vila Nova da questão do guia de cuidado, sem dúvida nenhuma, vai ter que entrar, e a gente já tem
muita coisa definida, robusta e publicada para a gente embasar nossas decisões. Só um detalhe na questão da infecção, concordo, realmente a gente tem a infecção como uma das causas de descompensação, mas a gente faz o ferro antes dele ir embora. Infecção controlada, né? Antes da alta, a gente faz o ferro intravenoso. Só para não perder a oportunidade, porque a gente sabe que ambulatorial realmente ainda é bastante difícil. E como já saiu ali da fase aguda, e como a gente vai usar uma composição de ferro de liberação pequena de ferro livre, a gente acaba aproveitando para não deixar passar a oportunidade. Gente, obrigado de novo, boa noite a todos. E, Edu, sua reunião é fantástica, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Obrigado a todos aqui os presentes, aos nossos residentes e fellows do INCOR, pessoal aqui da UTI do 9 de julho, a Cardiologia, Santa Paula, CHN. Obrigado a todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite, gente.